Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na programação da Amazonsat. Nós já estamos no ar com o seu estilo de vida. Você já pode começar a participar e interagir com a gente também através das nossas redes sociais. Só para começar, eu já vou mostrar para você que eu já estou com o meu celular aqui na mão, que é para receber todas as suas mensagens e todas as suas dúvidas sobre o nosso tema de hoje. O tema é super interessante e você já pode começar a enviar sua participação para o nosso número, que é o 92, código de Manaus, 98111 4512. Então você já sabe que tem que mandar todas as participações aqui pro nosso WhatsApp para poder a gente tirar todas as suas dúvidas, e é muito importante que você não saia daqui com dúvidas hoje. Mas além disso, é claro que nós temos outras opções também para nos encontrar, que são as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, para começar pelo Facebook, são www.facebook.com/estilovida, e aí você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando nesse tipo de rede social. E aí você já sabe que você encontra dicas de saúde, algumas dicas também de bem-estar, tudo aquilo que a gente vai postando e lembrando de você, o que a gente vai encontrando pelas redes sociais e lembrando de você, daí a gente compartilha também. E além de tudo isso, você encontra também um pouco dos bastidores aqui do nosso programa. Isso é super legal, porque você tem a oportunidade de conhecer algumas pessoas que você não pode conhecer ao vivo. Essas pessoas nem sempre estão ao vivo aqui com a gente, daí vocês conseguem conhecer um pouquinho também dos nossos bastidores, um pouco das pessoas que nos ajudam aí na hora de colocar o programa no ar. Além disso, quando a gente tem alguns desafios, quando a gente tem, por exemplo, essas festas assim que a gente faz lá pela redação, ou então quando o programa termina, como o videozinho que acabou de passar aí, que foi a gente experimentando o chocolate fitness para saber se ele era gostoso ou não, a gente vai compartilhando tudo isso com você, porque é legal, a gente se diverte fazendo isso, daí a gente quer te divertir dessa forma também. E aí é super interessante porque você pode interagir com a gente e dizer se de repente você comprou algum produto desse tipo, se você experimentou também ou se você não experimentou, e se você tiver experimentado, aí é ótimo porque a gente sabe da sua opinião, se você gostou ou não, e se você tiver gostado, se tem algum outro tipo, por exemplo, para indicar pra gente sempre adora as dicas de vocês, e aí vocês podem, por exemplo, deixar a dica pra gente também, além de deixar a dica pra mim, deixar a dica pra Carol, pro Klinger, pra toda a nossa produção que tá sempre empenhada aí em te deixar bem feliz aqui com o nosso programa. Além de tudo isso, você também pode sugerir todos os temas que você quer ver aqui no Estilo de Vida. Inclusive, o nosso tema de hoje, ele foi uma sugestão de um telespectador. É um tema até um pouco raro, que a gente não ouve falar tanto assim, e que tem um nome, sabe daqueles nomes que às vezes enrola na hora de falar? Mas você com certeza vai gostar de estar informado sobre esse tema também. E é hiperdermólise bolhosa. Olha como que é o nome. Hiperdermólise bolhosa. A gente vai conversar sobre isso hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só você enviar as suas participações pra gente, enviar as suas perguntas, que a gente vai conversando junto. Mas além de tudo isso, você também pode nos encontrar através do nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. O nosso Instagram está sempre disponível com as nossas fotos, com os vídeos e tudo aquilo que a gente vai postando também para poder informar vocês do nosso programa do dia. Daí, tudo aquilo que você posta pra gente nas nossas redes sociais, tudo aquilo que você posta pra gente, por exemplo, no Facebook, dependendo de como for, dependendo do que acontecer, a gente vai postando também no nosso Instagram. É uma forma de você aparecer no nosso Instagram também, através da imagem que você enviar pra gente no Facebook. Isabelle, que tipo de imagem que eu posso enviar para você no Facebook, no Instagram e às vezes até no WhatsApp a gente responde também? Por exemplo, uma imagem de vocês, não sei, assistindo ao Estilo de Vida ou então em frente à televisão enquanto o estilo tá no ar. Tudo isso vocês podem enviar pra gente, daí a gente vai sempre postando aí. E é super legal porque aí a gente pode até se conhecer. Porque vocês já pararam pra pensar que da mesma forma que você assiste aí na sua casa, outras pessoas assistem também? Isso significa que a gente acaba se tornando uma família só. E aí é super interessante porque a gente pode se conhecer dessa forma também. Mas agora nós vamos conversar sobre o nosso tema do dia. Nossa especialista já está aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é o que é essa doença? Porque ela já chegou aqui falando pra gente, olha, Isabelle, normalmente a gente não ouve, dúvidas sobre isso. A gente não tem pessoas que perguntam qual é essa doença, que perguntam sobre.
E aí é justamente por isso que a gente trouxe essa informação para vocês. Então, o que seria a hiperdermólise? Meu Deus, é muito difícil isso. Hiperdermólise bolhosa. E como que ela acontece, né? O que é isso? O que significa essa doença? Bom dia, primeiro. Eu acho que é importantíssimo esse tema. Eu agradeço o convite. Epidermólise bolhosa, ela é uma doença genética. Ela é uma doença genética, há uma mutação genética na formação daquele novo ser. E hoje já tem mais de 300 mutações associadas à doença e ela leva, como o próprio nome diz, epidermólise. Epiderme de epiderme é uma camada da pele, lise de quebra, epidermólise, há uma perda da aderência da pele e formação de bolhas, aí o nome, epidermólise bolhosa, formação de bolhas, essas bolhas rompem e deixam lesões ulceradas, que é o que a gente costuma ver no paciente. Essa hiperdermólise, ela pode ser de outros tipos, porque existe a bolhosa, né? Então, no caso, existem classificações dessa mesma doença? Sim, o nome é epidermólise bolhosa. Existem 3 grupos principais mais conhecidos, que seria a epidermólise bolhosa simples. O próprio nome já diz, o quadro clínico é um pouco mais brando e ele tende a melhorar com a idade. Então, a criança vai crescendo e as lesões tendem a diminuir. Existe uma outra forma chamada de epidermólise bolhosa distrófica. Essas bolhas, elas são persistentes, há mínimos traumas, elas ocorrem tanto na pele como na mucosa. E quando elas cicatrizam, elas vão deixando umas cicatrizes e aderências e costuma haver perda, reabsorção óssea, principalmente nas mãos e nos pés. É uma forma grave. E a forma que ainda é considerada mais grave é a epidermólise bolhosa juncional, em que, além da pele e mucosa, eu posso ter essa formação dessas lesões em órgãos internos, como esôfago, estômago, e aí dificuldade, muitas vezes, essa forma é letal. Em relação às pessoas, né, que são atingidas por essa doença, pode ser criança, pode ser adulto, e aí as crianças, por exemplo, elas podem ter todos os tipos, ou só a bolhosa. Como que acontece, digamos que, a separação dessa doença na hora do contágio, na hora da pessoa realmente adquirir? É importante dizer que não é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença de base genética, há uma formação, uma mutação genética na formação daquele novo ser. Você nasce com isso, então? Nasce com a mutação para ter a doença. Ah, tá. Todas são epidermólise bolhosa. O que muda é como essa bolha vai se apresentar, né? Em que estilo ela vai ser. Então, eu posso ter bolhas menores, que cicatrizam mais rápido, até a forma grave da doença, que são essas, às vezes, que chegam na mídia, em que realmente a formação bolhosa é muito grande, há mínimos traumas mesmo. Então, essas crianças, elas têm dificuldade de escovar dente, andar de bicicleta é impossível, porque vai traumatizar, e muitos pais relatam que eles nem lembram de algum trauma, são traumas tão espontâneos que eles não conseguem nem associar a traumas, são traumas muito pequenos, levando à formação de bolha. Normalmente, começa na infância. E aí persiste na idade adulta nas formas mais graves, como eu falei anteriormente, a epidermólise bolhosa simples tende a diminuir com a idade. Mas existem adultos que ainda precisam lidar com isso? Sim, por exemplo, epidermólise bolhosa, a doença não tem cura, né? Então, os que permanecem vão permanecer e o tratamento, não tem tratamento, é uma doença sem cura. Não é que não tenha tratamento, não tem cura. Existem várias modalidades de tratamento que a gente tenta dar conforto, qualidade de vida, né? Então, cremes, emolientes, cicatrizantes, medicações orais, mas a doença ainda não tem cura. Ela é alvo de muitas pesquisas, mas não tem cura. Então, é importante a gente saber que o tratamento é sempre constante. Que existe essa questão, quando a doença não tem cura, quando ela tem só o tratamento, precisa manter, digamos que, um nível ali de estabilidade, né? Pelo menos o mínimo de conforto, porque, pelo que a gente está vendo, com certeza é uma doença muito desconfortável para os pacientes. Acredito que o desconforto seja a principal característica nesse caso. Existem desconfortos de vários graus. Primeiro, o próprio médico, né, o físico, o doente, essas bolhas doem, essas lesões são dolorosas, há uma incapacitação, a criança fica assim um pouco sem poder fazer às vezes atividades do dia a dia, e isso para uma criança pequena explicar é difícil. Existe o desconforto do tratamento, de você estar em constante uso de medicação, isso, e tem o social também, porque essas crianças sofrem muitas discriminações, não só na rua, andando no ônibus, mas na escola, as pessoas não conhecem a doença, como você falou, o nome já é difícil até de ser pronunciado,
Não é uma doença muito divulgada, ela também não é uma doença extremamente comum. Os poucos casos que tem, as pessoas muitas vezes nem sabem o que é. Então, acham que essa doença é contagiosa, que as lesões muitas vezes elas têm uma aparência um pouco que pode levar a isso. Eu acho que a função social, principalmente de um programa tão bem assistido, é essa, é dizer que primeiro existe tratamento. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Então, é uma doença, os serviços de dermatologia estão aptos a tratar. É importante isso. É importante dizer que não é contagiosa. O mais importante é isso, que essas crianças elas podem ter um convívio normal com outras crianças, adultos, com as pessoas em geral, porque a doença não é contagiosa. Em relação à vida dessa pessoa, vai ser uma vida normal? Você já trouxe pra gente algumas diferenças, por exemplo, como andar de bicicleta, algumas coisas que essa pessoa não vai conseguir fazer por causa das bolhas, né? Mas em relação ao resto, assim, tirando o contexto social, essa pessoa consegue se desenvolver da mesma forma que outra, consegue viver, claro que dentro da sua possibilidade, ali dentro dos seus próprios limites, ela consegue se desenvolver e continuar crescendo como qualquer outra pessoa, fazendo coisas normais de uma pessoa normal e, enfim, andando, trabalhando, se envolvendo e tudo mais. Isso vai depender da forma clínica, né? Epidermólise bolhosa é o nome genérico, existem várias subformas de epidermólise bolhosa. Como eu falei, tem uma que é letal, ela evolui para óbito, é uma forma, graças a Deus, muito, muito rara, mas essa evolui para óbito. E existem essas formas que a gente chama de distrófica, em que há reabsorção óssea de membros, principalmente membro superior, mão e pés, e por ter reabsorção, perda óssea, essas crianças têm dificuldade de locomoção. A forma que é mais frequente que a epidermólise bolhosa simples, eles conseguem levar uma vida bem próxima do normal. Essas crianças, elas podem ir para a escola, elas estão liberadas com cuidados, né? Cuidados inerentes à situação de não ter muitos traumas ou ter o mínimo de trauma possível. Mas elas, dentro do possível, elas tentam levar uma vida mais próxima do normal. Como que a gente faz o tratamento dessa doença? Bom, o tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, assim, a gente envolve vários profissionais, né? Uma doença cutâneo-mucosa. Então, assim, normalmente quem faz o diagnóstico é o médico dermatologista, é o primeiro que vai acompanhar. Mas, assim, ele precisa de orientação de vários profissionais. Então, esses doentes, eles precisam, até para ter ideia, o ato de escovar dente promove traumatismos e mucosas que levam lesões. Então, esses doentes precisam de um acompanhamento odontológico especial, diferenciado. Eu preciso de um profissional também capacitado para tratar. Então, tem o dermatologista, o odonto, o fisioterapeuta. Eles precisam de curativos, muitas vezes especiais, e o setor de enfermagem contribui muito com isso. São curativos que, às vezes, você precisa ensinar aos pais. Então, é realmente uma doença multidisciplinar. Em termos, eu sou dermatologista, então, em termos da dermatologia, a gente tem uma gama de medicamentos que a gente lança à mão, que eles podem ser tópicos ou sistêmicos. Os tópicos são cremes principalmente protetores para a pele, hidratantes. Você pode usar creme cicatrizante se a pessoa já tem a ferida ou a bolha. E em casos de infecção secundária, lançar mão, inclusive, de médios orais. O mais importante é conscientizar, como ela não tem cura, a gente tenta evitar ao máximo o surgimento das lesões. Uma vez que elas surgiram, a gente vai tratar essas lesões para ter a melhor qualidade de vida. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você pode continuar enviando as suas participações para a gente ou então pensando aí na próxima participação que você vai mandar aqui para o programa. Lembrando que 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.